Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Tiago 3, do 2 ao 12. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também é a língua, que é algo pequeno e que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles a quem Deus criou a sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Hoje, eu venho aqui usando esse contexto, esse texto tão precioso, contido no livro de Tiago, trazer para você que está me ouvindo uma instrução. Meu irmão e minha irmã, eu acredito que essa palavra fala com todos nós, que inseridos num mundo tão corrompido, devemos exercer o autogoverno. Quantos e quantos de nós ainda acredita que é superior e se vangloria por dar respostas ásperas, por apenas lutar para ter razão e assim, como diz nessa palavra, usar a própria língua para atear fogo em uma grande floresta? Olha só, nesse contexto está dizendo que não é possível uma fonte doce jorrar água doce e amarga. O que o Senhor está querendo nos dizer? Que quando nós usamos a nossa boca e a nossa língua para amaldiçoar, para ofender, para desmerecer ou humilhar o nosso próximo, a nossa boca também não será usada para abençoar, porque não é possível que uma mesma boca amaldiçoe e abençoe. Nós devemos entender que a nossa língua deve ser controlada. E por isso hoje, nesse contexto, eu quero trazer para você uma instrução. 7 momentos aos quais você deve refrear a sua língua. Nós devemos refrear a nossa língua o tempo inteiro. Mas eu trouxe aqui, o Senhor me inspirou em alguns momentos mais específicos e talvez você esteja passando por um momento assim. Eu mesma me esforço muito para colocar sobre a minha vida esse princípio, o autogoverno, para que a gente se controle, para que a gente controle a nossa própria língua, as nossas próprias emoções. Meu irmão e minha irmã, quantos e quantos de nós ferimos quem nós amamos por darmos palavras ásperas, por nós não sabermos refrear a nossa língua e entrar em discussões desnecessárias? Quantos de nós não percebe que nós ferimos com a nossa língua? A palavra de Deus diz que a palavra, ela traz vida e ela traz morte. E quantos de nós estamos matando a alma de quem amamos com ofensas, com palavras ásperas, através de discussões criadas pelo mundo espiritual maligno? Quantas vezes eu repito a vocês em muitas mensagens aqui no meu podcast, que nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Mas quantas vezes nós esquecemos esse detalhe? Olha que detalhe importante. E nós usamos a nossa língua para ofender o nosso próximo. E muitas das vezes somos nós que envenenamos o nosso próximo, que machucamos o nosso próximo com a nossa própria língua. Hoje eu quero trazer para você
alguns momentos em que você deve ficar atento, que você precisa prestar atenção em si mesmo para domar a sua própria língua. Olha só, muitas das vezes todos nós fomos construídos, criados dentro de uma sociedade onde fomos influenciados a acreditar que aqueles que têm a melhor resposta fica por cima. Se vangloria, que é aquele que tem a melhor resposta, que tem a razão. Mas eu quero dizer a você que no Evangelho de Jesus e nos princípios que nós aprendemos na Bíblia, não é bem assim que funciona. Na verdade, essa mentira ela é contada pelo inimigo de nossas almas, porque aquele que usa a língua para lançar uma palavra áspera, geralmente é aquele que fere, como uma faca, que corta um coração. Eu quero dizer a você que respostas ásperas não são de Deus. Quando você sentir um profundo desejo de revidar com uma resposta áspera, peça a Deus que te ajude a controlar a sua língua. Isso não provém do Senhor. Isso não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que você magoe um coração. Muitas pessoas caminham por essa vida hoje entristecidas, magoadas, ressentidas e outras até deprimidas porque não conseguem perdoar pessoas que proferiram palavras ásperas. A língua tem o poder de ressentir, de magoar, de ferir, a tal ponto que pessoas carregam o coração ferido, cheio de mágoa durante muito tempo em suas vidas sem conseguir liberar perdão. Por isso hoje eu quero que você entenda a importância de controlar a sua língua para que você não seja usado pelo inimigo para ferir o seu próximo. Outro momento que nós muitas vezes agimos e pecamos contra Deus usando a nossa língua é quando o ofendemos, é quando lançamos maldições, quando nós estamos tão chateados com coisas que aconteceram que a gente começa a ofender o nosso próximo, começamos a amaldiçoá-lo com palavras negativas e pesadas. Meu irmão e minha irmã, isso são sementes que nós semeamos no mundo espiritual, que volta para a nossa vida e que também vai para a vida desses irmãos que estamos lançando. Nós devemos ter a prudência de controlar a nossa língua e não ofender o nosso próximo, não lançar maldição. Acabei de ler para você aqui, uma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Ou a sua boca ela é uma boca abençoada que lança palavras de bênção, ou a sua boca ela está corrompida e ela precisa que você comece a controlar e ter um autogoverno. Você precisa nesse momento entender que muitos dos seus comportamentos podem ser guiados pela influência maligna. A nossa língua precisa ser domada. Outro momento que muitas das vezes o inimigo nos conduz a usar a nossa língua de maneira maligna são as falácias. Quantas e quantas vezes nós estamos sentados entre pessoas que começam a fazer comentários, começam a falar sobre o nosso próximo. Olha só. Quantas vezes você já esteve, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo já passou por uma situação assim, entre colegas de trabalho, ou familiares, ou vizinhos, você esteve entre pessoas que começou a falar de alguém. E falando dessa pessoa, você se pegou fazendo algum tipo de comentário que não deveria ter comentado. E esse simples comentário simplesmente foi uma fagulha que incendiou o assunto ao ponto de se tornar uma fofoca. Olha só, meu irmão e minha irmã, nós devemos retroceder. A palavra do Senhor diz que não devemos nos sentar na roda de escarnecedores. Nós devemos reconhecer que muitas das vezes nós também nos posicionamos como um escarnecedor, quando nos deixamos levar por situações como essa e começamos a falar do nosso próximo, começamos a falar de escolhas e decisões que não nos acomete julgar ou dizer alguma coisa. A língua é um leme que pode guiar o seu navio para a direção certa ou errada. É exatamente como uma fagulha que pode incendiar ou pode apagar um incêndio. Outro momento que é muito importante, que você comece a refrear a sua língua, são com seus próprios comentários. Olha só, muitas das vezes nós vamos estar em posições em que nós vamos contemplar pessoas errando. Nós vamos ver as pessoas fazendo coisas que talvez não sejam tão agradáveis, mas nós devemos ter a prudência e a sabedoria de não sair falando
tudo o que nós vemos. Nós não devemos comentar aquilo que nós vemos, tampouco falar com qualquer pessoa. Existem situações que são necessárias ser faladas, sim, mas nós devemos buscar em Deus sabedoria para saber o momento certo de falar. Não devemos usar a nossa língua como um instrumento maligno para fazer fofoca, para fazer comentários aos quais pode incendiar e criar uma grande reviravolta maligna nos ambientes em que estamos inseridos. Meu irmão e minha irmã, o autogoverno é um princípio bíblico que pode salvar a sua própria alma e a alma daqueles que te cercam. Por isso que você comece nesse momento, a partir desse momento, a colocar em prática na sua vida cada um desses ensinamentos, porque essa palavra que eu acabei de ler por você, por si só já fala muito, mas o Senhor ministrou no meu coração que é necessário que tomemos consciência de momentos que estamos cercados. Quantas vezes nós estamos em momentos que são realmente criados pelo inimigo de nossas almas para nos fazer cair, mas se nós estamos caminhando prudentes, vigilantes, com autogoverno, nós conseguimos nos esquivar e não pecamos contra Deus. Um outro momento que muitas das vezes pecamos com a nossa língua é quando nós proferimos rebeldia contra a nossa liderança, contra os nossos líderes, sejam eles através do trabalho, seja através da igreja, não importa. Se em algum momento você se rebelou contra um líder, você precisa entender que você deve ter o autogoverno. O Senhor, Ele não aprova quando nós usamos a nossa boca e a nossa língua para nos rebelarmos contra a autoridade. Olha só, muitas das vezes nós não conseguimos compreender as decisões que são tomadas por aqueles que nos lideram. Mas presta atenção, você não ocupa a posição de liderança. O líder, ele precisa olhar de uma maneira geral e não somente pelos interesses pessoais de uma única pessoa. Um líder não pode tomar uma decisão apenas por causa de uma única pessoa. Ele deve ter a maturidade e a sabedoria de tomar uma decisão benéfica a todos. E muitas das vezes essa decisão não vai agradar especificamente a você, mas você não deve se rebelar usando a sua língua para pecar. É importante que você busque em Deus sabedoria e prudência para controlar sua própria língua e muito mais do que isso, para exercer o princípio de autogoverno, de autocontrole. Meu irmão e minha irmã, você não está ouvindo essa mensagem por acaso. O Senhor, Ele está te preparando. Muitas das vezes você ainda não passou por uma situação, mas o inimigo de sua alma pode estar preparando uma cilada para fazer você cair, para te prejudicar. E o Senhor já está hoje mesmo trazendo você para essa situação, para essa mensagem, para que você entenda o poder de controlar a sua própria língua. Por isso hoje, você tome posse dessa palavra a título de um ensinamento, para que você não peque contra Deus e nem contra o seu próximo, mas para que você aprenda a controlar a sua língua. Outro momento que muitas das vezes faz com que a gente peque usando a nossa língua é o julgamento alheio. Quantos e quantos de nós julgamos as decisões do nosso próximo? Meu irmão e minha irmã, não nos acomete julgar as decisões das pessoas que nos cercam. Não importa se os nossos irmãos foram para a direita ou para a esquerda, se escolheram agir de uma maneira ou de outra, se nós concordamos ou não. Eu vou ser um pouquinho dura agora. Não te interessa a vida do próximo. É necessário que a gente se preocupe muito mais com a nossa própria vida, inclusive a vida espiritual, para que nós não pequemos contra Deus e nem contra o nosso próximo. Quantos de nós nos colocamos na posição de julgadores? Julgamos o nosso próximo nos sentindo superiores. Nós, muitas das vezes, nos sentimos o dono da razão, o certo. Nossa, eu nessa situação, eu tomaria uma decisão muito melhor, porque eu acho, meu irmão e minha irmã, você não foi convidado a achar nada sobre a vida alheia. E eu não estou falando isso a título de te ofender, mas eu estou falando isso como alguém que aplica na própria vida. Eu muitas das vezes olho situações e falo para mim mesma, eu não tenho nada a ver com isso. O Senhor não me convidou a ser juiz. Nós não devemos julgar o nosso próximo, não devemos nos juntar com outros irmãos para falar dos nossos irmãos, para julgar as decisões dos nossos irmãos. Nós não sabemos o que tem naquele coração, não sabemos o que Deus está fazendo naquela vida, então nós não devemos usar a nossa língua para julgar o nosso próximo, porque o julgamento também é uma semente. A palavra do Senhor diz que assim como nós julgarmos, nós seremos julgados. Então nós devemos buscar a sabedoria no Senhor para controlar a nossa língua.
Outro momento que nós devemos controlar a nossa língua, eu acho que esse é o maior de todos, são nas vãs discussões, nas discussões que acontecem constantemente à nossa volta. Nós devemos, durante todo o tempo, controlar a nossa língua, principalmente em discussões. Esquive-se. Quando você vê que começou uma discussão e você sabe que você tem um impulso muito forte de reação, esquive-se. Se for necessário, encha sua boca de água. Se for necessário, saia do ambiente. Se for necessário, apenas diga: eu não quero falar, eu não vou falar, com licença, eu não quero continuar. Quando eu estiver mais calmo, quando você estiver mais calmo, a gente continua essa conversa. Esquive-se. Você vai fugir da cilada do inimigo. Nossa, mas você está me chamando a ser covarde? Não é covardia, meu irmão e minha irmã. Covardia é lançar uma ofensa. Covardia é ferir as pessoas com palavras de maldição. Isso sim é uma covardia que mata almas. Relacionamentos estão sendo quebrados, alianças estão sendo quebradas, pactos estão sendo quebrados. Quantas e quantas pessoas estão se afastando uma das outras por causa de ofensa, por acreditar que é covardia se calar. Covardia é ofender, covardia é amaldiçoar, covardia é usar a própria língua para trazer maldição para a vida do outro. Por isso, seja o primeiro a retroceder numa discussão. Não seja você aquele que vai incendiar uma situação com palavras de maldição. Se alguém vier discutir com você, e olha, essa palavra você pode levar para toda a tua vida, porque nós estamos num mundo em que discussões é como diária, todos os dias nós contemplamos pessoas discutindo, somos inseridos em discussões, nós devemos nos esquivar de discussões. Por isso que você leve essa palavra para a sua vida, para que no próximo momento que o inimigo criar, para que tenha uma discussão, você retroceda e lembre-se que covardia não é se calar, covardia é machucar, é amaldiçoar, é usar a tua língua para trazer maldição para o coração do próximo, é ferir uma alma ao ponto de fazer essa pessoa carregar isso para o resto da vida. Por isso que hoje essa palavra que eu li para você possa trazer para a sua vida uma instrução, um ensinamento, para que você nunca mais permita que o inimigo use a sua língua como um instrumento de maldição. E se em algum momento isso acontecer, que você retroceda, se volte para Deus e ore por si mesmo. Uma estratégia que eu uso, meu irmão e minha irmã, e que eu vou dizer a você, apenas para finalizar essa mensagem: ore por si mesmo. Peça para Deus te ajudar a ter domínio próprio. E mais do que isso, peça para o Espírito Santo te avisar quando existir momentos que forem criadas ciladas, para que assim você possa retroceder e agir conforme a vontade do Senhor. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa espiritualmente, para que ela possa exercer o domínio próprio, para que ela possa, a partir desse momento, ter sabedoria e prudência em cada uma das palavras que ela disser, para que nesse momento o Senhor acenda nela um alerta, para que ela perceba, Senhor, quando ela deve evitar palavras ásperas, quando ela deve fugir da roda dos escarnecedores, quando ela deve ter sabedoria para evitar comentários, quando, Senhor, ela deve evitar ofensas e maldições, quando ela deve respeitar sua liderança, quando ela deve, Senhor, evitar julgamentos, quando ela deve fugir de discussões. Senhor, em nome de Jesus, que através dessa palavra seja semeada uma semente que produza frutos de paz, Senhor, que produza frutos de relacionamentos apaziguadores, que essa pessoa nesse momento receba uma grande dose de sabedoria, para saber como agir em todas as situações, quando ela estiver em ambientes, em relacionamentos, em circunstâncias. Senhor, eu não sei o que essa pessoa precisa para ter o domínio próprio, mas o Senhor sabe. Então, nesse momento, eu oro para que essa pessoa receba do alto uma forte dose de poder, que ela receba paz, que ela receba discernimento para controlar a própria língua. É o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.